Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. A liturgia é importante porque nos traz aquilo que Jesus quer para nós. A liturgia nos mostra o caminho a seguir para alcançarmos o reino de Deus. Então é importante que nós nos atenhamos a essa liturgia, porque é uma forma de estarmos sempre juntos da igreja, a fim de tentar cumprir o que ela nos determina, nos aconselha. Porque a vida é muito difícil, gente. Eu sei que eu sou um católico, né? E sei que é difícil cumprir toda a doutrina da igreja, todos os mandamentos, todos os ensinamentos. Mas nós temos que fazer o possível. Para isso temos que ouvir a palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos, @PauloRoberto Maciel 6 no Instagram, ou então @PauloRoberto Maciel 7919 no YouTube. Eu estou sempre transmitindo aqui a liturgia. É um mandamento que Deus me deu: ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebeste, dê também de graça. É um mandamento para mim e para todos, né? Vamos lá. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 19 de maio de 2025, segunda-feira, quinta semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico C, quando se dá mais destaque à leitura do Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos a missa própria com prefácio da Páscoa. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos do 5 ao 18. Naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença, nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam com a multidão oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 113b na Vulgata, Bíblia Vulgata, ou 115 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são o primeiro, o segundo, o terceiro ou quarto,
15 ao 16, e o refrão é o versículo 1. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja glória. Repitamos, não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja glória, porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos, onde está o seu Deus, onde está? Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. A nós, retificando, e nos céus, retificando mais uma vez, é nos céus que está o nosso Deus. Ele fez tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos o ouro e prata, todos eles são obras humanas. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Abençoados sejais do Senhor que criou o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Vamos aclamar o Santo Evangelho escrito por São João, capítulo 14, versículos do 21 ao 26. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, o Espírito Santo Paraclito haverá de lembrar-vos de tudo que tenho falado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos à reflexão do texto bíblico, a interpretação. Vejamos se temos aqui a mensagem para passar a vocês, porque é sempre bom esclarecer o texto. Verdadeiro amigo dos seus discípulos, Jesus revela-lhes o que está para acontecer, mas, sobretudo, recomenda-lhes que ponham o coração em paz. Sim, é sabido que Jesus deverá enfrentar a tribulação da paixão e morte de cruz, mas nada estará perdido. Tudo vai readquirir sentido após a sua ressurreição. Basta que eles permaneçam fiéis à palavra do Mestre. Terão a garantia de se tornarem a habitação de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Deus mora no coração de quem ama e vive seu amor na prática. O Espírito Santo
o Paráclito, lembrará aos discípulos tudo que Jesus lhes tem ensinado. Além desse conforto capaz de serenar-lhes o espírito, Jesus lhes dá a paz, a sua paz, diferente da paz que o mundo dá. Então, realmente, não há motivos para se perturbarem. Que o coração de vocês não fique perturbado, nem tenham medo. Ele fala para os discípulos não terem medo, né? E o Espírito Santo virá para esclarecer. Aqui no livro Palavra e Vida temos também uma interpretação de João 14, versículos 21 a 26. O amor que Jesus nos propõe não é só uma atitude perante os outros, é muito mais, é a maneira de conhecer a Deus, porque Ele é amor e só aquele que o ama chega a conhecer a sua intimidade, seu centro mais profundo. No entanto, ainda existe mais aquele que transforma-se em morada de Deus. Aquele que ama é presença real de Deus em nosso mundo. O Evangelho não nos propõe um conhecimento de Deus como uma filosofia, mas sim como proposta de uma comunhão que vai muito além de tudo o que se pode imaginar. Claro que é uma comunhão amor, que se concretiza em limpar bem a casa, cuidar do enfermo, perdoar sempre e tantas outras coisas da vida cotidiana. Está um texto muito vazio, na minha opinião. Desculpem, mas não, acho que até o fiel médio não entendeu muito bem. Mas a vida é essa. Vamos lendo, que é a leitura que nos dá o esclarecimento. Vamos aos santos do dia, porque eles foram aqueles que praticaram o amor de Cristo na terra, por isso são santos hoje. São canonizados oficialmente. Santo do dia 19 de maio, São Crispim de Viterbo, religioso, capuchinho. Pedro Fioretti entrou para a Ordem dos Capuchinhos em 1693 como Frei Crispino, por 40 anos. Atenção, olha aí, por 40 anos viveu em Orvieto, como agricultor de hortaliças e, depois, como mendigo. Viajou pela Itália sempre arramado por seus aforismos. Foi o primeiro santo a ser canonizado por São João Paulo II em 1982. São Crispim de Viterbo, rogai por mim, rogai por nós. Santo Ivo, sacerdote, advogado dos pobres. Ivo nasceu na Bretanha em 1235 e se formou em teologia e direito. Tornando-se sacerdote e advogado, dava assistência jurídica gratuita. Em seu castelo hospedava os pobres que lhe pediam ajuda sem deixar a pregação nas paróquias. Entre Tredes e Louannec. Foi canonizado pelo Papa, deixa eu ver qual foi o Papa que o canonizou. Foi o Papa Clemente. Clemente VI, porque teve vários papas com o nome Clemente. Então ele foi canonizado pelo Papa Clemente VI, no ano de 1347. Santos do dia 19 de maio, São Partênio e São Colágero, mártires na Via Ápia. Estes dois santos, eles foram sepultados na catacumba de São Calixto em Roma e foram martirizados no ano 304. São celebrados pela liturgia no seu Dies Natalis e provavelmente eram irmãos de origem armênia e eunucos. Certo Emiliano, no seu leito de morte, lhes confiou a sua filha Anatólia Calista. Santo do dia 19 de maio, Santo Urbano I, Papa. Olha, Santo Urbano I, Papa. Muitos papas foram canonizados, gente. Muitos papas foram santos. Urbano I nasceu sob o império do Diocleciano, do líder político Diocleciano, e morreu sob
o de Alexandre Severo. Era um homem determinado e prático na defesa dos direitos da comunidade cristã. Morreu provavelmente como mártir. Uma colina separa a cidade de Kiev, nos Abruzos, da aldeia de Bucchianico, na Itália. Em meados do ano 1300, as duas localidades tomaram parte de uma das muitas guerras fronteiriças. Kiev decidiu que estava na hora de atacar e envolveu os habitantes da pequena aldeia obstinadamente apinhados dentro e ao redor do castelo com vista para o vale. Eusébio de Cesareia escreve em sua famosa história eclesiástica que Urbano subiu ao trono após a morte do Papa Calixto, por volta do ano 223 a maio de 230. O pontificado deste Papa, que provavelmente era natural de Teano, transcorreu sem sobressalto sob o império de Alexandre Severo. Na realidade, as coisas pioraram com o antipapa Hipólito, que deu muito trabalho a Calixto. Porém, narra-se que Urbano o tratou com a mesma firmeza do seu predecessor. As questões que o Papa Urbano teve que enfrentar dão uma ideia dos problemas da igreja naquela época. Ele tentou abrir uma ação civil complexa contra os produtores de hóstias, revogou o decreto do Papa Zeferino sobre o uso de cálices de vidro para o sacrifício da missa, obrigando o uso de cálices de prata, e foi tenaz em reivindicar as propriedades eclesiais. Os biógrafos daquele tempo descrevem o seu perfil como um homem caridoso e, ao mesmo tempo, resolvido, capaz de levar muitos pagãos a se batizar, inclusive a família romana dos Valérios. Sobre a morte do Papa Urbano, para algumas fontes foi natural, mas violenta. Além disso, falam de um assassinato por obra do prefeito Almênio. Segundo o Liber Pontificalis, que traduzindo para o português é Livro dos Pontífices, a biografia mais verossímil dos papas no início da Idade Média, os restos mortais de Urbano I descansam no cemitério de São Calixto, na Via Ápia, em Roma. Santo do dia 19 de maio, São Pedro Celestino V, Papa, cujo nome verdadeiro era Pietro del Murrone. São Pedro Celestino V é celebrado pela Igreja no dia 19 de maio. O santo é conhecido por convocar o Jubileu do Perdão em Áquila em 1294 e pelo seu breve pontificado que culminou com a sua renúncia a poucos meses da eleição. Pedro Angeli de Morrone, Pedro é o mesmo que Pietro, né, no italiano. Desde a sua juventude, pôs-se à contínua busca de Deus. Encontrava no silêncio e na beleza da natureza a dimensão favorável para contemplar o Criador e servir os irmãos. Nasceu numa família de camponeses em Isérnia, na Itália, em 1215, e era o último dos 12 filhos. Bem cedo, tendo ficado órfão de pai, foi encaminhado por sua mãe aos estudos eclesiásticos. Atraído pela vida monacal, entrou para a ordem beneditina. Aos 24 anos, tornou-se sacerdote, mas escolheu viver como eremita no Monte Morrone, região dos Abruzos. Oração, penitência e jejum marcaram seus dias, porém não lhe faltaram tentações, que venceu com a cruz nas mãos, a cruz de Cristo Jesus. Isso é que é importante, estarmos sempre com a cruz de Jesus. Atraídos pelo seu exemplo, muitos seguiram o santo. Assim nasceu o primeiro núcleo de eremitas de Maiella, com a aprovação do Papa Urbano IV. Os celestinos, assim se chamaram, se expandiram, fundando mosteiros e restaurando abadias decadentes. A Pedro acorriam pessoas de todos os lugares para receber conselhos e curas. A todos o santo propunha a conversão de coração no momento de conflitos, mesmo dentro da igreja, e pestilências. Transcorria o ano de 1292. Com a morte do Papa Nicolau IV,
seguiram-se 27 meses de sede vacante. Os 11 cardeais eleitores não conseguiam entrar num acordo, polarizados pelo conflito entre as famílias Orsini e Colonna, e também pressionados pelo desejo do rei Carlos II de encontrar um candidato do seu gosto. Do isolamento da sua cela, Pedro de Morrone advertiu os cardeais com a profecia de uma iminente punição divina que poderia ser evitada apenas com a eleição do sumo pontífice no prazo de poucos meses. A fama do eremita, conhecida por seus milagres e sua conduta espiritual íntegra, levou os cardeais eleitores a identificar precisamente ele como candidato ideal para superar o impasse. Recebendo na sua caverna de Maiella uma delegação de prelados, Pedro a princípio recusou-se, mas depois entendeu que ele era o próprio indicado de Deus para estar à frente da igreja. Era o próprio Deus que o chamava para esta nobre responsabilidade. No entanto, rejeitou o convite dos cardeais de ir a Perúgia. No dia 29 de agosto de 1294, memória litúrgica de São João Batista, escoltado pelo rei Carlos, foi a Áquila, montado num jumento, onde recebeu a tiara na grande igreja de Santa Maria em Colemaggio, por ele construída alguns anos antes. O novo Papa escolheu o nome de Celestino V e convocou o primeiro jubileu da história, conhecido como Jubileu do Perdão. Celestino percebeu logo que não era livre no exercício do seu ministério por causa daqueles que na Cúria esperavam se beneficiar pela sua pouca experiência de governo. Por isso convocou um consistório e nomeou 12 cardeais. Muitos criticaram com severidade a decisão do Papa de confiar na proteção de Carlos de Anjou e de transferir a sede da Cúria para Nápoles. Muito cedo, porém, percebeu ter sido refém da coroa. Na sua pequena cela em Castel Nuovo, que se tornou sua morada, amadureceu a ideia de desistir do pontificado, sustentada também pelo cardeal Benedetto Caetani, especialista em direito canônico, que o sucedeu com o nome de Bonifácio VIII. Eu, Papa Celestino V, impelido por legítimas razões, pela humildade e debilidade do meu corpo e pela maldade da plebe, com o intuito de retornar à minha tranquilidade perdida, renuncio livre e espontaneamente ao pontificado, como também ao trono, à dignidade, às honras e ônus que comporta. Com estas palavras, no dia 13 de dezembro de 1294, Celestino despojou-se dos seus paramentos sagrados e vestiu o antigo saio. Apenas 11 dias depois, o novo Papa mandou levar Pedro, que havia fugido para lugares desertos, ao castelo de Fumone. Ali, numa restrita cela, o eremita morreu em oração no dia 19 de maio de 1296. Ao passar para a história pela sua grande renúncia, deplorada por Dante na Divina Comédia, Pedro foi exemplo de liberdade evangélica e santidade. São Pedro Celestino V foi canonizado pelo Papa Clemente V em 1313. Seus restos mortais, que descansam na Basílica de Colemaggio, são meta de contínuas peregrinações. Entre os mais ilustres peregrinos destaca-se Bento XVI, que em 2009 deixou no local o pálio recebido no início do seu pontificado. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que me acompanham. A paz de Cristo Jesus, a proteção do Espírito Santo. Espírito Santo representado por uma pomba quando Jesus foi batizado. É isso aí. Shalom Adonai, a proteção de Deus Todo-Poderoso. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso que providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Pai eterno, Pai celestial.
Até o pai físico, às vezes, dá um não aqui na terra quando vê que é o melhor para o filho. Imagine Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente. Então vamos acatar. Eu já recebi muitos nãos de Deus e só fui compreender depois de muitos anos que a resposta foi a melhor para mim. Nós somos criaturas e somos falíveis, não somos infalíveis. Somos pecadores, somos vermes, indignos servos e temos que nos conscientizar disso. O que vale é a nossa alma, nosso espírito, que estará com Deus e terá um corpo glorificado como o de Jesus ressuscitado, um corpo com novas propriedades, um corpo que pode mudar de aparência, que pode subir ao céu, que pode desaparecer de um momento para o outro, que não precisa mais de alimento nem água, mas pode também se alimentar e beber. É algo inenarrável, indizível, inefável, inexpressável, grandioso, inexprimível. São Paulo já disse que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando Jesus voltar no juízo final. Teremos corpos glorificados, então, como de Jesus. Para isso, temos que nos arrepender dos nossos pecados, temos que ser batizados e também crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Criador, o Filho, o Redentor, Jesus e o Espírito Santo, Paráclito, nosso discernidor, nosso defensor espiritual. Shalom, a paz, perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Perdão. Acesse @PauloRobertoMaciel 6